Quantas vezes tentaste convencer-te de que estava tudo bem, quando na verdade estavas completamente destruída por dentro? Quantas vezes sorriste? Quantas vezes disseste está tudo bem? Repetiste afirmações positivas, mas quando chegavas a casa, a dor continuava lá. Se isto já te aconteceu, quero dizer-te uma coisa: não há nada de errado contigo. O problema é que durante anos venderam-nos uma ideia muito bonita, mas incompleta. Disseram-nos que bastava pensar positivo, que bastava agradecer, que bastava vibrar alto, que bastava acreditar e que se a vida não mudava, a culpa era nossa. Hoje quero desconstruir essa ideia porque ela está a magoar muitas pessoas. O pensamento positivo é importante. Claro que é importante, mas não é mágico e muito menos substitui a consciência. Imagina uma casa com infiltrações. Em vez de reparar o telhado, pintas as paredes de branco. Durante alguns dias parecem bonitas, mas a umidade continua lá. Mais cedo ou mais tarde, a tinta volta a cair. E é exatamente isso que acontece quando colocamos pensamentos positivos por cima de emoções que nunca foram curadas. A dor continua lá, só ficou escondida. Há uma enorme diferença entre luz e negar a escuridão. A verdadeira luz ilumina, não tapa, não finge, nem faz de conta. Mas vivemos numa época em que parece ser proibido sentir tristeza. Se estás triste, alguém aparece para te dizer anima-te. Se estás em ansiedade, tens que elevar a tua vibração. E se tens medo, alguém te toca no ombro e te pede para pensares positivo. Mas ninguém te pergunta porque é que estás assim. O que é que aconteceu? O que é que estás a sentir? As emoções não são inimigas, são mensageiras. O medo aparece para te proteger de alguma coisa. A tristeza vai te ajudar a abrandar. A raiva mostra que os teus limites foram ultrapassados. A culpa vai te convidar à reflexão. Quando tentamos expulsar estas emoções à força, eles não desaparecem. Transformam-se em ansiedade, em insônia, em tensão muscular e talvez em algum tipo de doença. O corpo fala aquilo que a mente tenta calar. E na terapia vejo isto imensas vezes. Pessoas maravilhosas, espirituais, que meditam, que fazem afirmações positivas, que leem muitos livros, mas continuam profundamente infelizes. Sabes porquê? Porque nunca deram autorização à própria dor para falar. Passaram anos a tentar silenciá-la. E aquilo que resistes persiste. Ou seja, quanto mais foges de uma emoção, mais ela corre atrás de ti. Quanto mais a acolhes, mais ela começa a transformar-se. E aqui entra a verdadeira espiritualidade. Espiritualidade não é estar sempre feliz, não é andar sempre zen, não é sorrir 24 horas por dia. Isso nem sequer é humano. A verdadeira espiritualidade é conseguir permanecer presente, mesmo quando a alma está cansada. É olhar para dentro e ter coragem de dizer que hoje não estás bem e está tudo certo. Existe um conceito muito conhecido chamado positividade tóxica. É quando usamos frases bonitas para fugir à realidade, como por exemplo dizer que tudo vai passar, tudo acontece por uma razão. Pensa positivo, não penses assim porque vais atrair coisas negativas. E repara, essas frases até podem ter boa intenção, mas muitas vezes vão fazer a pessoa sentir-se ainda mais sozinha porque sente que nem sequer pode sofrer. A cura nunca começa quando fingimos, começa quando aceitamos. E aceitar não significa desistir, significa reconhecer. São coisas diferentes. Quando reconheço uma ferida, posso tratá-la. Quando finjo que ela não existe, ela infecta. Também existe uma enorme diferença entre pensamento positivo e pensamento consciente.
Pensar conscientemente é perguntar: o que é que eu posso aprender com isto? O que é que esta situação me está a mostrar? Que parte de mim precisa de atenção? E isto transforma. Pensar positivo apenas para fugir não transforma, distrai. Energeticamente acontece o mesmo. Todas as emoções têm movimento. Quando sentimos, a energia circula. Quando reprimimos, a energia fica estagnada. E é aí que tantas pessoas começam a sentir um peso constante, um cansaço inexplicável, uma falta de motivação, porque o corpo está a carregar emoções que nunca tiveram espaço para existir. A verdadeira cura não acontece quando deixas de sentir. Acontece quando deixas de lutar contra aquilo que sentes. É um processo muito mais gentil e muito mais humano. Quero deixar-te uma última reflexão. Talvez hoje não precises de pensar mais positivo. Talvez precises apenas de ser mais verdadeira contigo. E pergunta-te, com verdade, o que é que estás realmente a sentir? Do que é que tens medo? O que é que tens andado a esconder até de ti? Essas perguntas podem mudar toda a tua história. E acredita, depois de atravessares a dor, a esperança aparece, mas aparece de forma diferente, não como uma máscara, mas como uma consequência. Porque quando limpamos a casa por dentro, a luz entra naturalmente, não é preciso forçá-la. Hoje não te peço que sorrias, não te peço que vibres alto, não te peço que repitas mais afirmações. Peço-te apenas uma coisa: escuta-te. Mas quando te escutares, faz com carinho, sem julgamento, sem pressa, porque a tua cura não depende de pareceres forte, depende de teres coragem para seres verdadeira. E talvez seja a maior forma de amor próprio que alguma vez pudeste oferecer à tua alma. Até um próximo áudio. Cuida de ti, não apenas da tua luz, mas também das sombras que há tantos tempo esperam por um abraço. O teu abraço. Por isso, se me estás a ouvir e se isto ressoou em ti, abraça-te.